falando sobre as parábolas do Senhor Jesus. E hoje é a parábola da ovelha perdida. Porém, eu preciso que você entenda algo importantíssimo. A parábola da ovelha perdida, ela não trata com os perdidos. Essa parábola, ela não se encaixa para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que são ímpios, que não são crentes, que não são evangélicos, aquelas pessoas que são da macumba, do espiritismo, que essas coisas que nós fomos educados a falar. Não é. E você vai entender isso pela palavra. A ovelha perdida, ela pode estar perdida dentro do templo, dentro da igreja, dentro da célula, dentro de uma reunião de oração. A ovelha perdida, ela pode estar em qualquer lugar. E olha só, quando Jesus falou esta parábola, a população do mundo naquela época, no ano 1, por que eu vou dar uma informação? Vou dar informações importantes para você. Jesus falou essa parábola, e era o ano ali, né, tinha 30, o ano 30, depois do nascimento de Cristo. A população mundial era aproximadamente 330 milhões de pessoas. Você sabe quantas pessoas tem no mundo hoje? Hoje é aproximadamente um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Estamos falando o seguinte, que quando Jesus nasceu e viveu ali, nós estamos 23 vezes, quase 24 vezes mais populosos. A população hoje é quase 24 vezes a população que era a população que quando Jesus nasceu. E ele falou sobre a ovelha perdida. Agora, olha só que interessante. No Salmo 119, 176, no Salmo 119, 176, tem uma pessoa que ele se sentia uma ovelha perdida. Ele era o salmista, ele era um crente, ele era um poeta, e ele diz assim: andei sem rumo como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Olha que interessante, igreja. Esse escritor, esse poeta está falando assim: eu ando perdido, eu ando sem rumo, como uma ovelha perdida. Venha me buscar. Em outras versões fala assim: quem dera o Senhor viesse me buscar, me encontrar, me achar, me descobrir, porque eu ando perdido. Quando esse escritor aqui era 1000 anos antes de Cristo nascer. Aqui no Salmo 119, é 1000 anos antes de Jesus. E sabe qual era a população? Eram 173 milhões de pessoas. 1000 anos antes de Cristo, tinha um homem, tinha um escritor, que ele andava como uma ovelha errante. O Senhor Jesus, agora o Ageu acho que vai colocar aqui para nós os textos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, verso 3 e 7, 3 a 7, vamos lá, Lucas capítulo 15, de 3 a 7,
Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Até aí. O salmo que eu li para você fala da solidão de uma pessoa. A solidão e o sentimento de abandono. Veja só a visão de Deus sobre as pessoas. Qual é a visão de Deus sobre a maioria das pessoas? Está lá em Jeremias capítulo 50, 6 e 7. Vou ler para vocês. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam. Essa é a visão de Deus da maioria das pessoas. Ovelhas errantes, ovelhas perdidas. Aqueles que deveriam fazer algo a respeito, que são chamados de pastores, olha só qual é o que Deus fala deles. Está aqui em Ezequiel capítulo 34, verso 2 a 6. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem a lã, matam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes. E agora veja o trabalho contínuo do Senhor. Está em Ezequiel capítulo 34, do 15 ao 16. Diz o Senhor: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Amém? Dito isso, meus amados, eu quero dizer a você, nesta manhã, todas as pessoas existentes, todas são ovelhas. A visão de Deus não é a visão evangélica. A visão de Deus não é a visão que estão pregando por aí. É mais fácil hoje a gente falar assim: ah, deixa, a pessoa não quer vir na igreja, ela não quer Deus, ela não quer nada de compromisso, deixa ela. Esse não é o pensamento do pastor. Aquele pastor lá em João capítulo 10, ele fala: eu sou
o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Este pensamento evangélico do cristianismo, que ele facilita a vida, né? Não, aquele irmão não veio na igreja, não veio na reunião de oração, não quer orar. Não veio no culto dos homens, não quer orar, não quer saber de nada. Não veio na reunião das mulheres, deixa lá, não tem compromisso. Eu quero que você saiba que Deus não pensa dessa forma. Não pensa dessa forma. Esta parábola, ela fala de um amor incondicional. Esta parábola, ela fala da busca. Deus está em constante busca. Por que as ovelhas se perdem? Por que as pessoas param de vir, de se interessar? Sabe, meus amados, é uma coisa que não está escrito aqui na minha palavra, mas é algo que está no meu coração. O ambiente se torna tóxico. O ambiente se torna nocivo, perigoso. O que é um ambiente tóxico? Um ambiente de muita crítica, um ambiente de muita fofoca, um ambiente onde queremos cuidar da vida do outro. E crente é especialista em querer cuidar da vida do outro. Você não começa, Você não pode usar essa saia, você não pode usar esse sapato, você não pode usar esse batom, você não pode cortar o cabelo desse jeito, você não pode. O ambiente vai ficando o quê? Nocivo. Pergunto a você, quantas pessoas você conhece que já estiveram na igreja com você e elas não estão mais? Não precisa ser só aqui na comunidade. Quantas pessoas, ou quantos parentes você conhece que estavam na igreja, mas você sabe que elas não estão na igreja porque elas não se sentiram mais acolhidas. Elas começaram a ser vigiadas por alguma mudança de comportamento. É verdade ou não é, irmãos? Quando uma pessoa muda o seu comportamento, ou alguma coisa na sua vida muda, o que acontece no rebanho, Começa, porque ovelha tem um negócio esquisito, elas começam a bater cabeça, Não começa, já viu uma ovelha batendo a cabeça na outra? Elas estão se comunicando. E o Davi falou um salmo aqui, fala sobre o óleo, Por isso que o pastor passa óleo na cabeça da ovelha. E o óleo não é esse óleo não é o óleo que a gente tem aí de cozinha. Não é óleo de soja. É um remédio. É um óleo misturado com ervas. Ele passa na cabeça da ovelha, não é? Por quê? Porque quando ela bate a cabeça na outra ovelha, ao invés de ela transmitir doença, ela transmite o quê? O remédio. Você entendeu? Porque o muco da ovelha, o nariz da ovelha é bem úmido. E ali se alojam muitos vermes, muitos mosquitinhos. E se o pastor não tomar cuidado desse hábito que a ovelha tem, às vezes aquele mosquitinho se tornou uma doença, uma febre, uma gripe,
E aí ela vai bater a cabeça, então aquela doença que está numa ovelha passa para outra. Então o pastor, sabendo disso, ele unge a minha cabeça com, é o que está lá no Salmo. A gente pensa que é é o Espírito Santo, né? Aleluia, né? Unges a minha cabeça com óleo. Não, é remédio. O Espírito Santo na sua vida é para você, quando você estiver em contato com o irmão, não é para você fofocar, transmitir verme, tornar aquele ambiente nocivo. Você viu aquele irmão? Está vendo? Nem casou, já está grávida. O que vai acontecer com essa menina que ficou grávida no meio do rebanho? Fala para mim, sem casar. O ambiente vai se tornar o que para ela? E me diga para mim aqui, olhando nos meus olhos, quantas pessoas você já viu na igreja que por conta de um namoro ficou grávida e depois deixou de frequentar a igreja? Por quê? Porque aquele ambiente já não era mais saudável. E aí eu poderia contar muitas histórias para você. E você sabe que aquela pessoa não está vindo mais na igreja porque alguma coisa aconteceu com ela que não estava planejado, mas aconteceu. E a própria igreja a expulsou pelo ambiente. São as drogas, o que eu falei, uma gravidez indesejada, uma mudança de comportamento. E os perfeitinhos, o que os perfeitinhos vão fazendo? Você não pode mais cantar no coral, vai ter que ficar no banco. Porque o banco é o lugar seu. Você não pode mais cantar no coral. Porque você, né? Não pode ter fogo estranho no altar. E a ovelha, ela fala assim, esse lugar não é mais saudável. Não tenho mais vontade de ir lá. A ovelha se perde. Ela não vem mais. Esta parábola, meus irmãos, se você entender essa parábola, você vai me ajudar a buscar as ovelhas desgarradas, que ninguém quer, nenhuma igreja quer, ninguém quer uma grávida solteira, esse caroço para chupar, né? Que é um caroço. Os pais, a família, ninguém quer carregar isso aí. Vamos avançar um pouquinho e os homossexuais? Quantas famílias de crentes você conhece que um dos filhos se tornaram, ou veio à luz a homossexualidade? Esse menino ou essa menina está na igreja? Permaneceu na igreja? Ou ela está longe de Deus, longe da igreja? Por quê? Será que foi o demônio que tirou? Ou aquele ambiente se tornou tóxico? Ela foi rejeitada diretamente. E piora, né, quando avança, né? E avança o quê? Forma um relacionamento. E aí tem o Natal.
O que acontece no Natal? A família se reúne. E aí fica aquele caroço de manga, de abacate. A gente fala assim, vamos chamar ou não? Hein, Oziel? Hein, Messias? Chama? Meus irmãos, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Deus não está atrás das ovelhas? Sim ou não? E Ele está atrás quando? Sempre, não é isso? Deus está sempre atrás à procura da sua ovelha. E você, que é de Deus, não sabe quando Deus está atrás dessa ovelha. E aí você pode ser um tropeço do inferno na vida daquela ovelha que Deus está atrás. Deus está estendendo a mão, Deus está estendendo o amor, Deus está estendendo o seu coração para aquela pessoa, mas você está dizendo, eu não te aceito desse jeito, eu não concordo com você. E aí entra aquele curto-circuito na mente da pessoa. Ela quer se voltar para Deus. Meus irmãos, eu acho que eu estava viajando, eu estava longe de casa, longe da igreja, e aí eu estava andando na rua, e eu passei perto de uma igreja, né? Ouvi os cânticos, me deu uma vontade de entrar naquele culto. Saudade da igreja, saudade da igreja. Pergunto para você, será que essas pessoas que deixaram de frequentar os cultos, será que elas não estão com saudades? Saudades de cultuar, saudades de ver os irmãos, os amigos, e elas não podem, porque elas vão encontrar rejeição, vão ficar olhando para ela, vão ficar olhando para a barriga dela, vão ficar olhando para o cabelo dele, para o cabelo dela, para as tatuagens, e aquilo vai cicatrizando, aquele negócio ruim, aquele gosto amargo da rejeição. Estou falando com você, porque você pode ir atrás de centenas, de milhares de ovelhas perdidas, que ninguém quer. Tem uma lista aqui, né? Enferma, quebrada, doente, sem ninguém. Nós não estamos falando de algo diferente. E Jesus falou, qual é o pastor que larga, que deixa as 99? Aqui está dizendo, é capaz de deixar a sua reputação, deixar o que é certo e errado do lado, nos montes, e vai atrás, e se propõe, e leva na sua bolsa óleo, ataduras, leva vinho, leva cura, e vai atrás daquele que se perdeu. Esse ato de deixar as 99 significa assim, aquilo que politicamente certo, correto, você deixa, você fala, eu vou atrás. Ninguém quer, mas eu quero. Ninguém faz, mas eu faço. Ah, mas vamos falar que você também. Ah, mas vamos dizer que você também. Não interessa.
Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão doentes. Meus irmãos, nós podemos cooperar com o reino de Deus e encontrar milhares, centenas de pessoas que não se enquadram na sociedade. A vida atropelou. Você sabia que a vida atropela? Passa por cima. Ovelhas se perdem no mundo, nos problemas, se perdem na religião. Ovelhas se perdem porque o risco é constante, perigos presentes, ameaças reais. É o lobo, são os ladrões, as cobras, os buracos. Uma outra coisa eu quero deixar para você. As ovelhas, elas podem se perder mais de uma vez. Ovelha é ovelha. Ovelha sem... A característica de uma ovelha é um animal, por que ele precisa do pastor? Por que ovelha é diferente de vaca, de boi? Porque ovelha, ela não tem sentido de direção, ela não tem um GPS. Você sabia que o cachorro tem um GPS? O gato tem um GPS, porque se ele volta para casa. Foge, fica uma semana, um dia, vai embora, depois volta. Porque existe um GPS na mente, no cérebro daquele animal. A ovelha não. A ovelha, ela só anda para frente. Ela não vê o lado. Se tiver buraco, ela cai. Se tiver abismo, ela vai. A ovelha, ela se perde. A ovelha tende assim, ela anda absorta. Ela não sabe selecionar sua comida. Por isso que o pastor leva de lugares diferentes, para ela não começar a comer terra. A ovelha, ela se perde mais de uma vez, porque elas não deixam de ser ovelhas. Procurar e achar a ovelha perdida não é um fardo, porque veja bem, o que nós lemos, aquele pastor, ele pega a ovelha, ele acha a ovelha, e ele não vai com um chicote para bater na ovelha perdida. Você não deveria ter fugido, sua ordinária. O que ele faz? Ele encontra a ovelha e põe aonde? Nos seus ombros. Esse é o nosso papel, meu irmão. Carregar muitas vezes uma pessoa nos seus ombros. Um dia, uma semana, um mês, um ano. Suportando, passando, cuidando, curando, fazendo, insistindo. Aquele pastor coloca nos ombros. Uma ovelha adulta deve pesar por volta de 30, 40 quilos. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível. Você carrega, você põe nos ombros, e aí você não coloca no cantinho. Nós vamos orar aqui nessa reuniãozinha de oração aqui. Mas depois, lá no céu, você vai tocar uma trombeta celestial. Não, você restaura aquela pessoa, você restaura aquele coração, você restaura a mente dela, você restaura a autoestima dela, você demonstra amor, você demonstra compaixão, você coloca nos seus ombros e leva.
E depois você faz uma festa, você faz uma reunião, você prepara um ambiente, faz um louvor, porque você fala assim: esta ovelha estava perdida e foi achada. Amém? É essa forma, procurar e achar, né? A ovelha perdida é um motivo de alegria. Esperança, por que vai buscar? Esperança de encontrá-la. Não procurou com chicote ou uma gaiola, faz festa, envolve outros na festa, valoriza a sua ovelha que encontrou. Todos nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Todos nós somos ovelhas do rebanho. Você pode estar aqui hoje, ouvindo esta palavra, e ser uma pessoa, uma ovelha perdida. Você ouve de tantos milagres, e você fala: mas eu não tenho direito. Não é para mim. Eu pequei, eu desobedeci, eu estou fora do contexto. Talvez você esteja aqui, e você se acha uma ovelha perdida. Mas eu estou aqui para encontrar você. Assim como eu encontrei aquele moço na rua, e eu disse para ele: Deus vê você. E eu quero olhar nos seus olhos, e olhar para você e dizer: eu não sei o que você está fazendo, mas eu sei que Deus começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai aperfeiçoar. Eu jamais vou me envergonhar de você, meu irmão. Deixe o Senhor encontrar você. Você não está sozinho. Todos nós somos ovelhas. Existem dois momentos de uma ovelha perdida. O primeiro momento é quando ela está morta. Quando está na palavra de Deus. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, mortos em nossos delitos e pecados. É escrito. Quando ela está morta nos pecados, nos delitos, e aí o encontro e a regeneração é no novo nascimento. É o primeiro resgate dessa ovelha, quando ela sai das trevas e passa para a luz. Quando ela é transportada do reino do mal para o reino da luz. É a regeneração, é o novo nascimento. E a segunda vez é que após a regeneração, ela acaba se perdendo do rebanho e precisa ser achada. Todas as pessoas precisam ser achadas, meus irmãos. Talvez hoje eu estou te encontrando. Talvez já disseram para você que não tem jeito, que você pecou para a morte, que o seu pecado não tem perdão. E eu estou dizendo que isso é uma mentira. Tem perdão, sim. Porque Jesus Cristo disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus não se lembra, por que você está preocupado com quem está se lembrando do que você fez? Deus quer você de volta. Em Apocalipse capítulo 2, fala da igreja de Éfeso. O Senhor fala assim: volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Talvez você deixou o ministério porque você achou que ninguém valorizou, que ninguém te disse obrigado. Eu fiz tanto para essa igreja, tanto para essa comunidade, mas ninguém falou nada. Não, querido, Deus falou. Se o pastor Zé Hilton não falou, se a pastora Liliana não falou, mas Deus falou.
Deus viu o seu trabalho. Volta. Volta a praticar as primeiras obras. De quando você foi batizado, de quando você veio para a igreja, de quando você veio para o Senhor. Lembra disso? O que aconteceu no meio do caminho? Quem foi esse demônio que esfriou você? O Senhor está aqui para avivar você, para te levantar, para te erguer, para te fortalecer. Ovelha perdida não é aquela que está no mundo somente. Ovelha perdida é toda aquele que se afasta, que deixa pelos outros. Porque se você buscar aí, Deus não falou para você se afastar. Foi o ambiente, muitas vezes. Não, volta. Volta às práticas das primeiras obras. Deus te espera, Deus quer fazer uma festa com você. Amém? E ser ovelha é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem um pastor que cuida da gente. Um pastor que restaura a gente. Que renova. É gostoso ser renovado. Não é? Gostoso. É um cântico ali, é uma palavra de um irmão, é um texto que você lê, é um abraço que você recebe. É bom ser ovelha do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E o Senhor sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. Aquele salmista pode ser eu e você. Ele fala: Senhor, eu estou andando perdido como uma ovelha desgarrada. O desafio hoje é: volte-se para o Senhor. E o outro desafio: vai atrás, me ajuda. Tem pessoas que foram afastadas da igreja pelo próprio ambiente. Vai atrás delas. Perdoa elas. Estende a sua mão. Fala: vem comigo. Eu vou junto com você. Amém? Deus quer você, seu coração, de volta. E Deus quer que você coopere com o reino dele, indo atrás de pessoas que, por conta que a vida atropelou elas fizeram escolhas equivocadas e se afastaram. E você tem o telefone dela, você sabe o endereço dela. Vai lá. Vai lá, ó, bate na porta. E quando ela te ver, ela vai ter uma surpresa. Você vai dar aquele sorriso. Vai acolher ela no seu coração. Amém? Domingo que vem nós vamos ouvir sobre o filho pródigo. E vai vir um pastor, um ministro lá de Bragança Paulista trazer essa palavra. E você não pode perder isso. Mas hoje Deus quer o seu coração. Amém? Você quer orar comigo? Se você quer orar comigo, fique em pé. Deus vê você. Talvez, vou contar uma coisa para você aqui, uma particularidade minha aqui. Nós temos 10 dedos no pé, né?
Tem ou não? Você tem 10 dedos? E um dos meus dedos tinha uma unha que ela não estava muito certa. Me causava problemas. O corpo todo sofria por aquela unha. O que aconteceu? Eu falei, não, isso tem que mudar, né? Aí eu procurei um profissional de pé. Falei, olha, dá um jeito, me ajuda aí. Eu quero que essa unha seja igual às outras. Ela falou assim, vai demorar um tempo, mas a gente vai no desafio. Meus irmãos, teve um dia que eu tive que chupar 5 balas. Porque parece que a dor era tanta, que mexe, né, no canto da unha. Você já fez isso ou não? E mexe, vai e tal. Fiquei uma hora lá na podóloga. Falou, não, se eu começar a sentir mal, eu dou uma balinha para você. Foi 5 balas. É bala, não é bala de cocaína, né? É bala mesmo. Já fazem uns 8 meses que nós estamos nesse tratamento. Agora a bichinha está. O corpo todo agradece. Por quê? Você não precisa mais mancar, colocar algodãozinho, colocar um sapato 50, né? Porque você dedicou tempo no membro do seu corpo. Às vezes é melhor a gente cortar o dedo, né? Arranca a unha. Não, cuida. É melhor a gente deixar aquele irmão no banco. Olha, irmão, é melhor que você nem venha na igreja, viu? Tá ruim o negócio aí. Vamos orar em casa? Eu vou lá orar na sua casa lá. Mas não vem na igreja não, que você queima o nosso filme. Assim como eu fiz com o dedão no meu pé, a unha, e agora eu posso ter na praia. Se quiser me convidar para ir na praia, eu vou, porque agora eu posso mostrar meu dedão. Por quê? Mas foi o quê? Eu dediquei tempo, sacrifício, investimento. Tem que pagar a podóloga. Mas agora está no processo de restauração. Faça isso com as pessoas. Ao invés de você descartar, colocar uma venda, cuida. Vale a pena. Amém? É o corpo de Cristo. Um cuidando do outro.